Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai ler a palavra comigo hoje e meditar nela. Hoje nós vamos fazer a leitura da segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia que podemos ter o privilégio de estar na tua presença, abrir a tua palavra e meditar nela, a qualquer hora, a qualquer momento do dia ou da noite temos esse privilégio. Que possamos nos agarrar a esse privilégio, que possamos entender que a palavra é para nos curar, é para nos salvar, é para nos ensinar a caminhada aqui nesse mundo. São os ensinamentos do Senhor, Pai amado, que vão nos fortalecer para enfrentar todas as coisas que precisamos enfrentar aqui. Oro para que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, Senhor, o nosso coração, para receber a tua palavra que é viva e eficaz. Peço que o teu Santo Espírito invada esse ambiente e que nada venha nos distrair na leitura da palavra e na meditação dela. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e que através da água, pela palavra de Deus, com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água pela mesma palavra. Os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, oferece-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do Senhor, do nosso Senhor, como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo
escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia, glória a Deus por essa leitura. E o que aprendemos nesse último capítulo da segunda carta de Pedro é que Pedro nos ensina sobre os últimos dias. Muitos consideram a volta de Jesus algo demorado que não irá mais acontecer. Mas Pedro aqui adverte que o tempo para Deus funciona de maneira diferente e alerta para a sua fidelidade. Nenhuma das promessas que o Senhor deixou serão descumpridas. Muito pelo contrário, todas se cumprirão. Todas serão cumpridas. Em seguida, Pedro dá descrições detalhadas sobre o que acontecerá no dia da volta de Jesus Cristo e nos motiva a perseverar na paciência do Senhor, porque isso é sinônimo de salvação. O que eu aprendo aqui nesse capítulo, meus irmãos, é que o Senhor, como diz a palavra, Ele vai voltar no tempo dele, na hora dele, e vai ser de surpresa. Ele não vai avisar quando volta. Ele está aguardando que quanto mais filhos forem salvos, mais se aproxima o dia dele. Por isso é tão importante que a gente leve a palavra de Deus a todo mundo, aos quatro cantos, porque precisamos se fazer conhecido o Evangelho. Precisamos fazer com que as pessoas conheçam o plano da salvação, conheçam a vida eterna, conheçam a alegria, né? A esperança de saber de que um dia estaremos ao lado do Pai. Isso não significa que todos aqueles que iremos abordar para falar da palavra irão aceitar a palavra. Não, muitos não irão aceitar, mas fizemos a nossa parte. Na palavra também não diz que a gente deve levar a palavra, falar do amor de Deus, falar do plano da salvação, da esperança da vida eterna, mas se aquele não quer ouvir, a gente deve sacudir a poeira do pé e continuar a nossa caminhada, levando a palavra a outros. Essa é a nossa função como cristãos, como os discípulos do Senhor. Fazer com que a palavra seja conhecida, fazer com que o amor dele seja conhecido. Então, irmão, nos preparemos todo dia, nos enchermos da palavra, nos enchermos, viver em espírito. Viver em espírito, eu já falei aqui, é caminhar com o Senhor, é andar em obediência a Ele, é fazer aquilo que agrada a Ele, é pensar nele, não deixar a nossa mente vagar em pensamentos ruins. Viver no Espírito é obediência, viver no Espírito é buscar a santidade. Quando a gente vive no Espírito, a gente tem vontade de falar do Senhor o tempo todo. Quando a gente vive no Espírito, a gente pensa no Senhor o tempo inteiro,
o que está agradando, o que não está agradando. E quando fazemos algo que desagrada a Ele, o próprio Espírito nos incomoda. Isso é viver no Espírito, é estar em sintonia com o Senhor. Mas eu aprendo cada dia que sem a palavra de Deus é impossível ter alguma conexão com Deus. Sem estudar, sem ler a Bíblia, nós não iremos alcançar intimidade com o Senhor. É muito importante a leitura da palavra. Já falei aqui que muitas vezes a gente acorda com pensamentos que não são muito bons, pensamentos de tristeza, pensamentos de cansaço, mas quando a gente senta para meditar na palavra, a própria palavra nos dá outra direção para que passemos o nosso dia de uma outra forma. Então, esse é o aprendizado que eu estou tendo e é o que eu tento passar para vocês, porque a gente não pode reter aquilo que a gente aprende do Senhor. A gente precisa passar, a gente precisa transbordar em conhecimento, em amor, para todos aquilo que aprendemos, que vem através de Deus. Amém, irmãos? Então fiquemos atentos em nossas escolhas, em nosso comportamento, em nossos pensamentos, porque a volta do Senhor não tarda, ele vai voltar, mas ele não vai avisar quando voltará. Então, eu peço que vocês entendam que buscar ao Senhor em espírito e em verdade, se dedicar à leitura da palavra, andar em santidade e obedecendo aos seus mandamentos, é a melhor escolha. Creiam, é a melhor escolha. Isso é o que eu aprendo todo dia, meditando na palavra do Senhor. Amém? É isso, meus irmãos. Hoje meditamos no último capítulo da segunda carta de Pedro e amanhã a gente começa a leitura de primeira carta de João. Vamos orar agradecendo a leitura e a meditação. Pai, graças te dou porque o Senhor é bom e misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, a cada dia em nossa vida. O que seria de nós sem ela? Seríamos consumidos porque somos falhos, miseráveis e pecadores. Erramos a todo instante. Dependo de Ti, Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Sem a Tua ajuda, a gente não consegue avançar. Por isso, meu Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e nos ajude a perseverar com fé, em oração, na leitura da Tua palavra, entendendo que o Senhor voltará a qualquer momento e que precisamos estar prontos como as lamparinas cheias de azeite, para que a gente vá para perto do Pai. Essa é a minha oração, Pai amado. Nos capacita a ganhar almas, nos capacita a falar do Teu amor, que a gente fale sem ter vergonha, que a gente fale e não permita que nada nos atrapalhe em levar a Tua palavra, porque nela o Senhor diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, e sim espírito de ousadia. Que sejamos ousados, Pai, ousados para levar a Tua santa palavra, para contar do Teu amor, para dar testemunhos do que o Senhor fez em nossas vidas. Essa é a oração que eu faço, com perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus, eu oro, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe infinitamente todos vocês.